De Deus, seguindo a nossa revista que fala sobre santidade. E eu convido os irmãos, então, a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos, vamos ler dos versículos 17 até o 19. Romanos 12, 17 a 19. Vamos ficar em pé mais uma vez para fazer essa leitura, fazendo esse movimento físico também, e lendo o texto que diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vou ler os versículos 20 e 21 também. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Feche teus olhos, vamos orar. Santo Deus, te agradecemos pela tua palavra, lida nesta manhã, e clamamos para que o Senhor nos abençoe teu servo que vai ministrar essa mensagem aos corações dos irmãos, dos ouvintes, e que isso faça um efeito, que a palavra do Senhor chegue aos nossos ouvidos e transforme a nossa vida, e que nós busquemos a tua face nesse momento. Ó Deus, estamos aqui para ouvir a tua voz. Tira de nós toda a distração, em nome de Jesus. Que há mais importante do que ouvir a tua palavra, que nos transforma. Nos abençoe, que nós tenhamos o foco e aproveitemos essa manhã ouvindo a tua doce voz, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Eugênio Sul tem uma seguinte frase, talvez conhecida por todos: vingança é um prato que se come frio. Quem nunca foi injustiçado na vida e quis se vingar, não é? E no mundo cheio de injustiça que nós vemos, muitas vezes nós queremos fazer isso com as mãos, com a nossa justiça mesmo, não é? Com a nossa própria força. E nós nem esperamos o prato esfriar, então, nós já queremos fazê-lo quente mesmo, rápido. Não é? O sangue ferve, não é? Tem alguns que o sangue ferve e quer já trazer a vingança logo, não é? Contudo, o apóstolo Paulo aqui nos ensina que a vingança contra as injustiças, ela pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Veja que Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, apresenta a mensagem do Evangelho, então, ali aos crentes de Roma, e ele explica como essa verdade corrige as nossas ações erradas, incorretas, e ela nos leva a ter uma unidade diante de Deus, tira as divisões entre os crentes. E o objetivo, então, é ter uma igreja unida, um corpo só de Cristo, o corpo de Cristo servindo a Deus. Nós temos aí os capítulos iniciais de Romanos, capítulos iniciais e também os capítulos ali do meio, que são dedicados à teologia que Paulo traz. E Paulo ensina sobre o pecado, ensina sobre a salvação, a justificação e a santificação. E ele fala do papel da igreja no mundo. E a partir do capítulo 12, ele inicia uma série de instruções práticas. Então, dentre essas instruções que nós percebemos no texto de Paulo, nós pegamos esses versículos que nos falam, então, sobre buscar a paz e a bondade e deixar que o Senhor faça a justiça. Então, a proposição, meus irmãos, é que a vingança contra as injustiças que o crente sofre, ela pertence a Deus. Pertence a Deus. Qual deve ser, então, a postura do crente diante disso? Diante dessas injustiças? Em primeiro lugar, procurar fazer o bem. Vamos dizer isso? Procurar fazer o bem. Então, leia comigo o versículo 17, mais uma vez. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então,
Está diante de nós aqui a palavra de Deus nos chamando a fazer o que é bom, a fazer o bem. A gente deve buscar o bem, e isso a todos os homens. Veja o final aqui, o bem perante todos os homens. Essa é a palavra de Deus. E Calvino comenta que o que se quer dizer é que devemos trabalhar de forma diligente para que todos possam ser edificados por nossas relações honestas. Então nós devemos buscar essas relações honestas, tratar de forma correta, levar sempre o bem, fazer o que é bom. E a nossa referência do que é bom, qual que é a nossa referência do que é bom? A Bíblia, a palavra de Deus é a nossa referência. Fazer o bem está aqui. Deus nos coloca todos os preceitos e mandamentos e nos instrui então a agir com amor e fazer o que é bom, fazer o bem. E nós temos como um exemplo maior Jesus Cristo, que veio a esse mundo, e ele veio para libertar os cativos, curar os doentes, ele veio para trazer salvação. Olha o texto de Atos 10:38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus andava, quando esteve aqui na terra, andava e as pessoas se aproximavam de Jesus, Jesus fazia o bem e trazia a cura, e trazia salvação, e trazia a palavra verdadeira, não é? E aqueles que estavam oprimidos de Satanás eram libertados por causa de Jesus. E no final ele se entregou ainda, entregou a sua vida para salvar os pecadores, os perdidos pecadores. E com isso nos alcançou a todos nós. Fazer o bem faz parte da vida do crente. Isso deve ser feito então a todos os homens. Veja o que diz Efésios 2:10, nós conhecemos bem esse texto. No início ele fala que nós somos salvos pela graça. E no versículo 10 ele coloca assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Claro que o mundo não pensa assim. O mundo, ele quer usar a vingança ali no prato quente, fazer de uma forma rápida e se vingar mesmo. Contudo, o crente busca fazer o bem perante todos os homens. Paulo usa essa palavra, esforçai-vos por fazer o bem. Quer dizer, existe realmente um esforço, não é uma coisa assim natural, mas existe um esforço que o crente deve colocar em sua mente para fazer o bem. Em segundo lugar, o crente busca a paz. Vamos dizer isso? Busca a paz, ou buscar a paz. Vamos ler o versículo 18, então, juntos? Versículo 18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, mais uma vez, ele usa aqui com todos os homens. Versículo 17, perante todos os homens. Versículo 18, com todos os homens. Então, seguir a paz com todos é uma de nossas buscas aqui nessa terra. Em um mundo onde a guerra está presente, principalmente nos últimos tempos, nós temos vivido isso novamente, guerras no mundo, o crente vai ali levar a palavra da paz, anunciar o evangelho da paz, procurando assim pacificar os relacionamentos entre as pessoas. Veja, Cristo veio a esse mundo entregar a sua vida para que tivéssemos paz com Deus. Éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Então vem Jesus, o príncipe da paz, e nos reconcilia com Deus. E tendo então essa reconciliação, nós podemos buscar a paz com os outros, com os irmãos. Isaías 9:6, um texto conhecido, nós gostamos de ler na época do Natal, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração, ele quer a guerra, ele quer fazer a guerra, ele quer o conflito,
Ele quer vingança, mas o nosso espírito deve lutar contra esses desejos da nossa carne e deve buscar a paz. A paz. Claro que, diante da situação do mundo caído, nós conviveremos ainda neste mundo com o contrário. Nós vamos sofrer com algumas guerras, guerras principalmente causadas por aqueles que não aceitam o governo de Cristo sobre suas vidas. O homem rebelde, ele não aceita o governo de Deus. Ele quer ele ser o governo, ele ser o que manda. Então ele faz guerra contra Deus, contra a igreja do Senhor, contra a palavra do Senhor. Calvino diz assim: é impossível que os soldados de Cristo tenham paz perpétua nesse mundo, pois o príncipe do mundo é Satanás. Mas Jesus é o príncipe da paz e ele traz a paz aos nossos corações e nós somos governados por Cristo. Através da sua palavra, como ele nos governa? Pela sua palavra. E ele nos ensina, então, como devemos buscar a paz uns com os outros. E nós percebemos que o caminho final, meus irmãos, o caminho final é de paz. Se você voltar, abra lá em Isaías 9:6, porque nós lemos o versículo 6, mas eu queria ler até o final. Isaías 9:6, então o 7, Isaías 9:7 diz assim: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então ele fala no versículo 6 sobre o príncipe da paz, e no versículo 7 ele fala que esse príncipe vai aumentar o seu governo e vai trazer paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Então no final, meus irmãos, nós teremos paz sem fim, perene, eterna. Agora existe uma tribulação, existe uma dificuldade, existem conflitos que nós talvez vamos enfrentar. Isso não quer dizer que nós devemos entrar para fazer guerra, mas buscar a paz diante disso, sabendo que no final a paz completa será feita pelo Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, o crente deve deixar então a vingança a Deus. Deixar a vingança a Deus. Vamos dizer isso? Deixar a vingança a Deus. Vamos ler o versículo 19 juntos, mais uma vez. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, nas situações quando houver alguma ação que nos prejudique injustamente, nosso sangue pode ferver, a vontade de revidar, ela vem à nossa mente. Mas Paulo nos instrui: deixe a vingança ao Senhor, a Deus. O Senhor é o vingador. Salmo 94 diz assim, versículo 1: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. O salmista levanta diante do Senhor esse pedido para que o Deus das vinganças, o Senhor que é o vingador, que Ele faça isso, e não nós. Nosso sentimento vai lutar muitas vezes, vai se levantar, vamos querer fazer a justiça com as próprias mãos, e a gente vê isso no mundo, né? Até nos motivando isso. Tem vários filmes que de vez em quando aparecem aí sobre um justiceiro, não tem? Aquele que é o justiceiro, a gente fica até feliz, porque alguém finalmente foi lá e matou o bandido, não é? Aí a gente vê aqueles filmes do Vingador também, uma moça que sofre algum sofrimento ali, teve algum sofrimento e é abusada, por exemplo, e aí ela vai atrás e ela mesma se vinga, e a gente fica, ainda bem que ela se vingou, não é? A gente vê o mundo dizendo isso. Entretanto, nós não temos condições de assumir esse papel. Não temos. Primeiro porque a nossa justiça, ela não é limpa, ela não é santa. Veja Isaías 64:6, diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, nós não temos condição de fazer isso, de ter a vingança correta. Então,
nós também não sabemos o momento e nem a forma de aplicar a justiça. A gente quer na hora. Igual os discípulos falaram com Jesus: Jesus, deixa, ora aqui, vai cair fogo do céu e destrói esse povo aí. A gente quer na hora, no momento, não é? Nós não sabemos a forma. Nós não sabemos o momento certo. Tiago 1,20 diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em terceiro, porque a vingança não nos pertence. Esse é um ofício de Deus. É um ofício de Deus. Calvino comenta assim, dar lugar à ira é comprometer o Senhor com o direito de julgar, que eles tiram daquele que tenta vingar-se. Ou seja, as pessoas às vezes querem assumir esse ofício. Ele continua dizendo o seguinte: não é lícito usurpar o ofício de Deus. Não é lícito se vingar, pois assim antecipamos o julgamento de Deus, que terá esse ofício reservado para si no momento certo. Então, nos cabe a paciência, a oração, a moderação, a temperança. E nós percebemos, Deuteronômio 32:35, diz assim, foi de onde Paulo buscou esse texto: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então a vingança é do Senhor, nós devemos deixá-la então ao Senhor. Concluindo, meus irmãos, o crente deixa a vingança ao Senhor, pois o crente procura a paz, ele faz o bem a todos e ele sabe que a vingança é o ofício do Senhor e Deus é justo e Deus vai fazê-la na hora certa, da forma correta. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, confiando em Deus, na justiça dele. Qual justiça é mais poderosa? A dos homens ou a de Deus? Né? A de Deus. Por que pensamos que as nossas ações de vingança são mais eficazes, então? Devemos abandonar a ira, dar lugar à ação do Senhor, ao ofício de Deus. Ele não vai agir conforme o nosso querer, a nossa vontade, da forma como a gente pensa. Ele vai fazer no tempo dele, no tempo certo, no tempo adequado, de forma correta. Ele não vai seguir a nossa vontade, mas ele vai seguir a boa vontade, perfeita e agradável. Sua justiça é perfeita. Sua vontade é perfeita. Certamente ele retribuirá de forma justa, de forma perfeita e de forma consoladora quando nós virmos a sua ação. O crente verá e se alegrará, porque o Senhor finalmente fez justiça. Confiemos a nossa justiça a Ele, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Viveremos perdoando os irmãos. Muitas vezes queremos fazer de forma imediata, mas vamos buscar a palavra de Deus. Vamos suportar um momento de justiça, aprendendo com o Senhor Jesus, que passou por sofrimentos para fazer justiça. Se coloca no lugar de Cristo nessa terra, Ele, o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, passando por injustiças. Ele não poderia falar: vou ouvir o que Tiago e João falaram, vou jogar fogo do céu e destruir logo todo mundo. Mas ele suportou aquele momento, aquela dificuldade, se colocou diante do Pai e se entregou no lugar dos pecadores e ainda falou: Deus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele nos perdoou. Quantos pecados você já fez na sua vida? Quantas vezes nós pecamos contra Deus, contra o nosso irmão? Deus nos perdoou. Devemos perdoar uns aos outros. Assim como Ele nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Quando nós ficamos com desejo de vingança na mente, afetamos a nossa própria saúde, prejudicamos o relacionamento com o outro e não obedecemos a lei de Deus, a palavra de Deus.
Por isso, façamos o contrário, aprendamos a perdoar dia a dia, para que a nossa alma fique sã, e tenhamos uma vida leve uns com os outros, irmãos, e alegre com o Senhor. Matthew Henry comenta assim: o último versículo sugere que não é facilmente compreendido pelo mundo, que em toda luta e contenda, aqueles que se vingam são vencidos, e aqueles que perdoam são conquistadores. Vamos ser os conquistadores, aqueles que perdoam. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos buscando o bem e a paz. Se for possível, façamos o bem, sigamos a paz com todos e busquemos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Matthew Henry ainda comenta: não recompense a ninguém mal pelo mal. Essa é uma recompensa brutal, condizente apenas com os animais, que não têm consciência de nenhuma ser acima, consciência nenhuma, e que você não faça apenas simplesmente deixe de lado, mas que você busque fazer o bem. Tome cuidado de fazer o que é amável e aquilo que é digno de crédito. E tenhamos então, irmãos, o exemplo de Cristo em mente. Tenhamos amor uns com os outros. Portanto, busquemos bem, busquemos a paz, deixemos que o Senhor haja com sua justiça para com aqueles que fazem o mal, pois a vingança é do Senhor, e Ele retribuirá a cada um no tempo certo, da forma correta e adequada. Que Deus nos abençoe.